Olá, você que é um profissional da contabilidade, você que é um empresário da contabilidade, eu quero falar com você hoje sobre as adaptações no estilo de liderança que você terá que ter a partir dessa corona crise e também sobre como ser produtivo trabalhando em sistema de home office. Eu sou o Rodrigo Cabral, sou o diretor do IBRALAP, o Instituto Brasileiro de Liderança e Alta Performance, e ao longo dos últimos anos, o IBRALAP tem ajudado os empresários, ajudado as pessoas que buscam mais desenvolvimento para trabalhar com mais resultados. Nossa especialidade é desenvolver empresários e líderes. Então, vamos lá, pessoal. Olha só o que está acontecendo nesse momento. O coronavírus ele está também despertando a coronacrise. E o que está acontecendo é que o mercado, a economia, vai sofrer uma grande mudança. A forma como as pessoas irão consumir produtos e serviços está mudando. O comportamento do consumidor está mudando e, naturalmente, as empresas irão mudar. Existem vários cenários e várias projeções. E a coronacrise ou o coronavírus não é o tema aqui do nosso bate-papo, mas é importante a gente entender o contexto. Assim como profissionais da saúde, por exemplo, os médicos ou profissionais da segurança, como os policiais militares, os bombeiros, eles têm os seus juramentos e eles dão a própria vida para salvar as pessoas, para salvar as outras pessoas. Nós, empresários e empreendedores, normalmente, nós não precisamos fazer um juramento quando abrimos uma empresa. O profissional de contabilidade faz quando pega o seu registro no conselho. Mas por que eu estou falando de juramento? Por que eu estou falando dessa missão da profissão? Porque mais do que nunca, é missão dos empresários, é missão do empreendedor, sendo bem orientado pelo profissional da contabilidade, chamar para si a responsabilidade de salvar a economia. Nós precisamos, em primeiro lugar, salvar as vidas, evitar que a pandemia ela acabe com a vida das pessoas. E, num segundo momento, nós precisaremos urgentemente que os empresários, que os empreendedores, bem orientados pelos profissionais da contabilidade, eles salvem a economia. E aí, outra coisa, na língua japonesa, no jeito do japonês escrever, através dos seus hologramas, dos seus símbolos, a palavra crise, ela tem dois símbolos. Ela tem o símbolo do risco, do perigo, e ela tem o símbolo da oportunidade. Sendo assim, esse é um momento da gente avaliar todos os riscos, todos os perigos, mas também é o momento da gente analisar as oportunidades que irão surgir durante a coronacrise e pós-coronacrise. O fato é que muitos negócios irão se reinventar. E mais do que nunca, o profissional de contabilidade será fundamental nesse processo, auxiliando, orientando e talvez deixando de ser um contador que emite as guias para ser um orientador desses empresários. Então, mais do que nunca, o seu papel profissional da contabilidade, ele se torna mais importante ainda. E por isso eu vim trazer esse bate-papo, porque a forma que a gente está trabalhando, a forma como as empresas irão trabalhar daqui para frente, a forma como os clientes irão consumir os produtos e serviços, como eu disse antes, estão mudando. Então, vamos lá. Se você é um empresário, eu vou falar com dois tipos de pessoas aqui. Tá? O empresário, que tem uma equipe que precisa ser líder, e eu vou falar também com aquele profissional liberal, com aquela pessoa que trabalha em casa, que ele é a eu-presa, ele é o próprio empresário, a própria equipe, enfim, ele é o cara que bate o escanteio, cabeceia, faz lá, descasca a cana, toma o suco da cana enquanto assovia. Então, é com esses dois tipos de pessoas que eu quero falar hoje. Primeira coisa, se você está adaptando no sistema home office, como que eu consigo manter a minha equipe produtiva, se você é dono de uma empresa e tem uma equipe, como que eu consigo manter a minha equipe produtiva, como que eu consigo manter a minha empresa produzindo no sistema de home office e ainda com a equipe engajada. O primeiro passo, a primeira ação que você tem que fazer você tem que preparar os seus líderes e você mesmo, dono da empresa, você tem que preparar para essa mudança. E o que significa isso? Na mudança, existe uma curva do aprendizado. As pessoas elas estão num novo cenário,
num novo jeito de trabalhar, e elas terão dúvidas, elas terão dificuldades de adaptação. Algumas pessoas elas vão produzir ainda mais no sistema home office, mas outras pessoas elas não serão tão produtivas assim, porque em casa elas terão outras distrações, elas estarão convivendo ali com a família, muitas vezes o filho pequeno, e além disso você vai precisar fazer adaptações nos seus processos. O primeiro passo é você líder, você gerente, ou você empresário, junto com seus líderes, estarem preparados para essa mudança. Se você é uma pessoa impaciente, é o momento de você ter mais paciência. Se você é uma pessoa que não gosta de ensinar o seu conhecimento, você não tem tempo e paciência para ensinar o conhecimento que você tem, é o momento de você rever isso. Se você é o tipo de líder bonzinho demais, que todo mundo te ama, mas a sua equipe não dá resultado, também é o momento de você rever. O que nós precisamos agora, mais do que nunca, é um equilíbrio entre o estilo de liderança que cobra resultados, que deixa claro qual é o resultado que a empresa, que a equipe, que as pessoas têm que entregar, mas também é o líder extremamente compreensivo, afetivo, paciente, para ajudar essa equipe a eliminar toda e qualquer barreira que a equipe estiver tendo para que ela seja produtiva. Equilíbrio entre coração e razão. Então, definir a forma como você vai conduzir a sua equipe é muito importante. Entender que a sua equipe estará num processo de aprendizado, entender que a sua equipe também tem emoções, a sua equipe também está preocupada, os seus liderados, eles também estão preocupados com o futuro da economia, possivelmente eles estão vendo o movimento de várias empresas, dando férias coletivas, dispensando pessoas. Todos nós estamos, sim, sofrendo os impactos, inclusive impactos emocionais dessa crise. Então, mais do que nunca, líder, é o momento de você chamar para si a responsabilidade. Assim como o médico está chamando para si para salvar vidas, assim como um bombeiro entra num prédio pegando fogo para salvar vidas, é o momento de você, líder empresário, chamar para si a responsabilidade e ajudar a sua equipe, inclusive emocionalmente. Então, primeiro ponto, você líder, você empresário, estar preparado para essa mudança. No seu comportamento, na mensagem que você está levando para a sua equipe, se é uma mensagem de esperança, de otimismo, ou se é uma mensagem de terrorismo. Mais do que nunca, esse é o primeiro passo. Esteja preparado para a mudança. Segundo passo, para a sua empresa e para a sua equipe continuar produzindo, é muito importante que você organize a infraestrutura do seu trabalho. Como que você vai fazer a transmissão dos documentos, dos arquivos? Você vai usar nuvem, você vai usar e-mail, você precisa pensar nisso tudo. A parte do seu TI aí. As pessoas usarão um computador próprio, você vai fornecer um notebook, como é que vai ser isso? Você tem sistema, você não tem sistema, você vai compartilhar os seus principais arquivos para que todos possam editar, enfim, você precisa resolver a infraestrutura. O seu telefone que tinha ramais, você vai substituir por VoIP, você vai direcionar as ligações para uma única pessoa, como será a sua estrutura para que o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, a comunicação com seus clientes, ela funcione bem. Esse é o segundo passo. Primeiro passo, líderes estarem preparados para esse novo cenário, para que sejam os mensageiros da esperança e para que cuidem, inclusive emocionalmente, dos seus liderados. Segundo passo, organizar a infraestrutura da empresa e como que a sua equipe vai trabalhar de casa. Isso é muito importante. Terceiro passo, e para mim, todos são importantes, mas esse eu gosto de dar uma atenção especial. Preste muita atenção. Você que é dono de empresa, até mesmo você que vai trabalhar sozinho em casa, esse ponto aqui é um ponto que você precisa fazer com a sua família. Alinhamento de expectativas. Todas as empresas que eu faço treinamentos, que eu faço consultorias, uma das coisas que eu mais percebo é que muitas vezes não está claro para o colaborador quais são as prioridades que ele tem que dar mais atenção. Muitas vezes não está claro nem para o dono da empresa qual que é o resultado que aquele colaborador precisa entregar. Eu chamo isso de RCF, resultado-chave da função. Você precisa ter um alinhamento de expectativas. E o que é um alinhamento de expectativas? Gente, toda vez que você tem uma expectativa sobre alguém, sobre um produto ou sobre um serviço, e a sua expectativa ela não é atendida, você fica frustrado.
É só você olhar na prática, quando você vai em algum estabelecimento comercial e você é mal atendido, né? Você chegou lá com uma expectativa de um bom atendimento e, de repente, você foi mal atendido, você sai de lá frustrado. Você compra um produto para dar de presente para alguém e aí, quando você abre o presente, poxa, não era aquilo que você imaginava, você fica frustrado. Também, no relacionamento com as pessoas, quando você tem uma expectativa sobre alguém, né? Você espera algo de alguém e esse alguém não atende a sua expectativa, você fica frustrado. Mas sabe qual é o grande problema? As pessoas não falam o que elas esperam. Eu fico aqui na minha mente imaginando que é óbvio que a pessoa sabe. E esse é um grande erro na comunicação, inclusive comunicação é o quarto passo que você tem que dar e o quarto ponto que você tem que ter atenção. Então, eu não falo o que eu espero da pessoa, eu acho que para ela é óbvio que, mas eu esqueço que o óbvio é óbvio para mim. Muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, eu preciso fazer esse alinhamento de expectativa. E da mesma forma, se eu tenho a minha expectativa superada, eu fico extremamente encantado e satisfeito com o produto, com o serviço, com o cliente, com o fornecedor, com o meu colaborador e até mesmo dos relacionamentos interpessoais. Então, veja só, frustração é tudo aquilo que fica abaixo da sua expectativa. Toda vez que um produto, um serviço ou uma pessoa atende e supera a sua expectativa, você fica encantado e satisfeito. Por isso, mais uma vez, clareza, você precisa definir qual é o resultado que o seu colaborador que está em home office tem que te entregar. E para isso, defina os indicadores. E talvez os seus indicadores são os prazos, talvez os seus indicadores são tarefas que ele precisa concluir, talvez os seus indicadores são relatórios, talvez os seus indicadores são horas de trabalho. Só que, nesse sistema home office, são poucas as empresas que terão controle sobre a jornada de trabalho. Você não vai estar lá do lado da pessoa para saber se ela trabalhou 8 horas ou não, a não ser que o seu sistema de gestão ele tenha alguma dessas ferramentas que calcula as horas que o seu colaborador ficou logado, e não só logado, mas assim, trabalhando. Alguns sistemas oferecem esse recurso, mas são poucos, talvez não seja a sua realidade. Por isso, olha só a importância de você ter indicadores. Sabe o que eu vejo na prática? As pequenas e médias empresas que fazemos treinamentos e fazemos consultorias, as empresas não têm indicadores, as empresas não têm metas, elas não conseguem mensurar o trabalho. E tudo aquilo que você não mede, você não tem como melhorar. Preste atenção nessa frase. Se você não tem indicadores, se você não está mensurando o seu trabalho, você não consegue melhorar. Porque como que você melhora aquilo que você não sabe como é que está? Para você saber se está bom ou ruim, você precisa ter um indicador, um ponto de partida para você fazer essa avaliação. Assim como na contabilidade, a gente analisa o fluxo de caixa. É muito fácil saber se o fluxo de caixa está bom, né? A gente tem um indicador, saldo positivo, saldo negativo, todo mundo entende. Agora, para as tarefas, para o trabalho do seu colaborador, principalmente em home office, defina os indicadores. E aí, faça um alinhamento de expectativa. Deixe claro para o seu colaborador quais são as métricas de performance que você vai mensurar com ele. E lembre-se, no início, é muito provável que ele tenha dificuldade. E você também tem que ter cuidado para não superestimar algum indicador ou subestimar algum indicador. Então, esse alinhamento ele tem que ser feito a 4 mãos. Você e o seu colaborador. Se você não é empresário, se você não tem equipe, a dica que eu te dou para que você seja produtivo em casa, e eu já vou falar com você especificamente, profissional da contabilidade autônomo, a dica que eu te dou é também tenha os seus indicadores próprios de produtividade. É uma grande armadilha trabalhar em casa para quem não tem esse hábito. Por quê? Porque as pessoas se distraem bastante. Então, se você não tiver clareza para chegar no final do dia e perguntar assim, o meu dia foi produtivo hoje? Se você não tiver muita clareza do que é ser produtivo, o que significa ser produtivo para você, é bem provável que aquele comportamento de procrastinar, e falando o português mais claro, aquele comportamento de empurrar com a barriga vai te pegar, né? Então, tenha muita clareza do que é ser produtivo. Bom, voltando aqui aos líderes, voltando aqui aos empresários. Quarto passo, estimule a comunicação. Estimule a comunicação. Mais uma vez, o que é óbvio para você,
não é óbvio para as pessoas da sua equipe. Lá, quando você trabalhava no escritório, todo mundo um do ladinho do outro, era muito fácil a pessoa tirar uma dúvida imediatamente. Às vezes com o próprio colega, mas ele vai estar home office, possivelmente ele estará sozinho lá na casa dele, e vai ter momentos que ele vai ter dúvida. Se você é o tipo de líder que inibe que o seu liderado pergunte as coisas para você, você vai ter problemas. Eu conversei semana passada com uma profissional que está trabalhando em home office, ela é do setor financeiro de uma indústria, e ela me relatou que a grande dificuldade dela está sendo a comunicação com os diretores da indústria. Justamente porque os diretores da indústria são líderes extremamente autoritários e impacientes. E ela fez 1, 2, 3 perguntas, na terceira pergunta ela já levou uma resposta extremamente desagradável, e isso inibiu ela. E aí o que estava acontecendo? Ela não estava sendo produtiva, porque ela estava com dúvidas, porém ela tinha medo de perguntar. Ela tinha dúvidas, mas ela não tinha a quem recorrer para sanar essa dúvida. Então, líder, dono de empresa, se certifique que a comunicação ela vai fluir, ela vai ser estimulada por 2 fatores. Primeiro, porque a comunicação, quando ela é bem feita, as coisas acontecem mais rápido. E segundo, porque nós precisamos, lembra, cuidar do estado emocional do nosso colaborador. Uma coisa que está acontecendo com essa quarentena é o sentimento de solidão. Muitas pessoas, elas precisam do contato humano, e esse contato humano está sendo restrito. Logo, precisamos ter essa clareza de que a comunicação ela vai amenizar esse sentimento de solidão nas pessoas, né? E uma das dicas que eu vou dar também para os profissionais liberais que estão ouvindo, né, não aqui nas cadeiras, mas aí nesse vídeo gravado, também estimular essa comunicação com as pessoas em momentos de coffee break virtual. Então, veja que eu estou dando um spoiler aí para os profissionais da contabilidade, os profissionais liberais autônomos. Bom, e por fim, em relação ainda à comunicação, né, quais são os canais de comunicação que você vai adotar? O que eu sugiro para você, principalmente no início desse novo formato de trabalho? Eu sugiro que você, empresário, utilize aquilo que for mais fácil para você. Se o WhatsApp é o mais fácil para você, o WhatsApp ele faz chamadas em grupo, salvo engano, em até 4 pessoas, com vídeo, inclusive. Mas existem vários outros recursos. E esse é o momento de, se você tinha aversão à tecnologia, esse é o momento de você desenvolver uma nova habilidade. Existe o Zoom, existe o Hangout do Google, existem vários recursos para que você, e essa é uma dica importante que eu vou te dar em relação à comunicação, esteja presente com a sua equipe todos os dias. Preferencialmente, nessa primeira semana, essa primeira quinzena, faça 2 reuniões em grupo. Uma no início do dia, e o objetivo do início do dia é motivar a sua equipe, né, e dar um direcionamento do qual é o foco do dia. Então, assim, traga uma mensagem de esperança nessa primeira reunião, traga uma mensagem de boas notícias, né, procure oportunidades no meio do caos. Essa reunião da manhã é uma reunião de direcionamento, o foco do dia e aí você define qual é o foco do dia, e uma reunião de uma mensagem positiva, para que o dia da sua equipe seja bom. E no final do dia, faz uma reunião de avaliação. Pessoal, e aí, como é que nós evoluímos hoje? E tudo isso online. E aí você vai, junto com a sua equipe, identificando o que está atrapalhando o nosso trabalho. Eu chamo isso, né, eu vou ensinar rapidamente uma técnica aqui. Você vai fazer 3 perguntinhas. Pessoal, o que está bom no nosso trabalho? E aí deixa o pessoal ir falando o que está bom. Isso é uma forma de você estar reconhecendo, e a própria equipe estar se reconhecendo por aquilo que está funcionando. E aí você faz uma segunda pergunta. Pessoal, e aí, o que não está legal? O que está ruim? O que está mal? Vamos identificar. Pô, a nossa comunicação não está bacana, o sistema não está funcionando, a internet não sei o quê, o e-mail está demorado. Deixa o pessoal falar. E aí você faz um brainstorm, né, que é uma chuva de ideias coletiva, de forma participativa, você e a sua equipe identificando pontos fortes desse novo sistema de trabalho, pontos fracos desse novo sistema de trabalho, e a terceira e última pergunta que você vai fazer é o seguinte: ok, desse que mal aqui que nós identificamos, dessas coisas que nós identificamos que não está legal,
qual é a prioridade aqui? Se for, por exemplo, 5, 6, 7 coisas, vamos definir 1, 2, no máximo 3 prioridades. Vamos pegar esses 3 itens. Beleza, a terceira pergunta é, que tal? Que tal significa o que vamos fazer para amenizar ou resolver esse problema. Vou relembrar você. Que bom para reconhecer a sua equipe, para todo mundo ficar feliz pelo que está funcionando. Que mal para identificar aquilo que não está bacana. E que tal para propor soluções na solução para amenizar o problema ou resolver o problema definitivamente. Você fazendo isso, você vai estar sendo um líder participativo. Esse é um dos 8 estilos de liderança que o IBRALAP ensina para os líderes. E isso ajuda muito, porque você concorda comigo que se uma pessoa ela dá uma ideia, ela vai querer que a ideia dela funcione? Você concorda comigo? Se você dá uma ideia de uma solução, você vai ser o primeiro a fazer aquela ideia dar certo. Então, você tem uma equipe mais engajada quando você envolve a sua equipe no debate e na solução dos desafios que a sua empresa está vivendo. Para que você envolva todo mundo, é importante o nível de maturidade do seu colaborador. E maturidade não significa idade. Maturidade significa o quanto ele domina a área dele, o quanto ele é bom naquilo que ele faz e, principalmente, o quanto ele é comprometido. Beleza? Fica a dica aí. Por fim, pessoal, com esse novo cenário, você empresário, você dono de escritório de contabilidade, que tem uma equipe, ou você empresário que é, porventura, cliente de algum dos contadores e está assistindo esse vídeo por indicação, mais do que nunca, é o momento de você encarar de frente a realidade. Eu lancei um movimento aqui em Belo Horizonte, e esse movimento não é só aqui em BH, tá? Eu já vi outras pessoas falando sobre isso. Nós temos que encarar a crise com realismo. Seja realista, enfrente o problema existe. E ele é um problema que ele vai mudar a nossa economia, vai mudar o jeito das coisas acontecerem. Mas enfrente com realismo e também com otimismo. Porque, como eu disse antes, na crise existe o risco e existe a oportunidade. Então, fique focado na solução dos problemas, como que eu posso ajudar o meu cliente a resolver esse momento que ele está vivendo. Essa é a grande pergunta. O seu foco é foco no cliente. Então, mais do que nunca, é o momento de você, empresário, construir uma cultura forte na sua empresa. O que é uma cultura forte? Uma cultura forte é um jeitão que a empresa funciona. Essa empresa dá resultado, essa equipe dá resultado, ou no final das contas ela dá desculpas? Cultura forte, as pessoas batem meta fazendo a coisa certa. Cultura fraca, as pessoas atrasam os prazos, as pessoas não cumprem processos, as pessoas não batem as metas e elas dão desculpas. Elas encontram um monte de motivos que vai justificar aquele fracasso em não bater a meta, em não cumprir o prazo, em não fazer os processos funcionarem. Então, e isso vem de onde, empresário? Começa de cima para baixo. Começa, pensando em organograma, né? Começa por você. Então, mais do que nunca, empresário, líder, gerente, até mesmo autônomo, é o momento de você ser o protagonista e de você construir uma cultura forte aí na sua empresa. Cultura forte é onde o líder bate meta, onde o líder tem plano de ação, onde o líder executa e ele cumpre tudo isso fazendo a coisa certa junto com a equipe engajada. Líder que é líder, ele tem isso, ele tem meta, ele tem plano de ação, ele tem execução e ele tem uma equipe do lado dele, uma equipe engajada. Bom, esses foram os 5 passos, né? E a gente poderia aprofundar aqui muito mais. E se você quer mais dicas, você é dono de empresa e você está com alguma dificuldade na gestão aí da sua equipe, até mesmo na gestão empresarial, possivelmente as redes sociais já estão aqui embaixo no vídeo, na edição do vídeo, né? O meu Instagram, rodrigo.cabral_ibralap, Rodrigo Cabral. O LinkedIn, eu sou mais presente no Instagram, mas tem o LinkedIn lá também, rodrigo.cabral_ibralap, e eu ficarei muito feliz em receber um contato seu para te dar alguma dica, para te ajudar de alguma forma. Então, precisou de mais dicas? Pode me chamar nas redes sociais. Bom, agora eu quero falar com você, que é um profissional liberal, que é um profissional autônomo, e você não tem ninguém, é você e você. Olha só o peso da responsabilidade. É você por você, você pela sua família, você pelos seus clientes. O que você tem que fazer para ser produtivo em casa? Primeira coisa, separe o ambiente de trabalho de outros ambientes de lazer,
de cozinha. Claro, você não vai trabalhar na cozinha, né? A não ser que você tenha uma mesinha ali. Mas, enfim, procure um ambiente no seu apartamento, na sua casa, onde você consiga definir que aquele é o seu cantinho de trabalho, que aquele é o seu lugar. E, preferencialmente, você que precisa estar concentrado, porque a contabilidade é muita responsabilidade em lançamento de números, você precisa ter foco e concentração no que você está fazendo, um ambiente onde você tenha silêncio e onde a concentração seja possível. Talvez você vai precisar trabalhar em um dos quartos aí da sua casa. Talvez, se você não tem uma família grande, não tem filhos pequenos, de repente você consegue trabalhar aí na sala da sua casa. O importante é você ter um espaço. Tenha um espaço que esse espaço permita que você seja produtivo. Outra coisa, quarentena não é férias. Quarentena não é folga. Não trabalhe de pijama. Não fique de pijama. Coloque uma roupa que você colocaria, a mesma roupa que você iria para o escritório, a mesma roupa que você visitaria os seus clientes. Gente, isso é uma das linhas de desenvolvimento que o Ibralap, que a gente ajuda os empresários e os líderes, é na linha comportamental e na linha da inteligência emocional. E a neurociência, ela comprova e ela explica que o seu estado emocional é afetado pela sua postura e pela sua autoimagem. Se você está com uma postura errada, uma postura triste, e se você está com roupa de dormir, o seu cérebro ele vai colocar seu nível de energia lá embaixo. Ele vai te prejudicar. Isso é neurociência, isso é comportamento, é psicologia. Então, vista-se com uma roupa adequada, como se você estivesse indo para o escritório ou indo visitar um cliente. Isso é muito importante. Isso vai melhorar a sua autoestima, naturalmente vai melhorar a sua autoconfiança, naturalmente vai melhorar a sua produtividade. Segundo ponto, aliás, terceiro, né? Primeiro é separar o espaço do trabalho. Segundo é usar as roupas apropriadas. E o terceiro é você definir qual será o horário da sua jornada de trabalho. É importante também que você tenha a sua jornada. Por quê? Porque você está trabalhando em casa, mas você tem outros afazeres, principalmente se você tem criança. Se você tem criança pequena, estudando, né, em momento escolar, você vai ter que dar essa atenção. Então, defina a sua jornada de trabalho. E mantenha a sua rotina. Não é porque você está de quarentena que você vai acordar mais tarde, não é porque você está de quarentena que você vai ficar dormindo, ficar acordado até tarde, atravessando a madrugada, consumindo conteúdos que não estão ajudando você a se desenvolver emocionalmente e profissionalmente nesse momento. Claro que tem que ter os momentos onde você vai dar uma relaxada, tem que ter um momento onde você vai buscar um entretenimento, claro, isso é extremamente importante, mas por isso você precisa ter uma jornada de trabalho bem definida. Lembra que eu falei do alinhamento de expectativas? Se você está trabalhando em casa, é muito importante que você explique para a sua família o que você está fazendo. E quais serão os momentos que você estará trabalhando. Sabe por quê? Em 2015, eu iniciei um novo sistema de trabalho, e eu tinha escritório, eu tinha empresa física. Quando eu migrei, né, para o ramo da consultoria, para o ramo dos treinamentos, 2015, 2016, eu trabalhei em casa. Eu tinha uma filhinha, eu ainda tenho a filha, né, minha filha tem 6 anos hoje, mas na época ela era novinha, e ela tinha 2 aninhos, e era um desafio, Por quê? Porque eu estava trabalhando em casa, mas para minha filha, o papai estava em casa. Então, a filhinha queria brincar com o papai o tempo todo. Para minha esposa, era algo novo também. Por quê? Porque eu trabalhei a vida toda fora. De repente, eu vim trabalhar em home office. E aí, qualquer coisinha, amor, lá em casa a gente chama de amor. Amor, não sei o quê, faz isso, amor, resolve aquilo lá. Todo momento me interrompendo. Às vezes eu estava em reunião, às vezes eu estava desenvolvendo um projeto. E aí eu aprendi a importância do alinhamento de expectativa. E quando eu coloquei isso na prática, no meu trabalho, o meu trabalho começou a fluir mais. Eu conversei bastante com a minha esposa, eu defini os horários, amor, então de tal hora a tal hora eu estarei aqui focado, concentrado nas minhas atividades. Se surgir alguma demanda que não for urgente, por gentileza, anote aí para você depois me passar. Se surgir qualquer coisinha, você aguenta aí o que você puder, depois a gente alinha e resolve tudo. E com a minha filhinha, eu também ensinei ela
que se o papai tivesse de porta fechada, ela não poderia nem chamar e nem entrar. Nos primeiros dias, ela batia na porta, papai, quero brincar. Mas, com o tempo, ela se acostumou. A gente conseguiu que todo mundo se adaptasse ao sistema home office. E o trabalho fluiu bem. Então, nesse espaço de tempo que eu trabalhei home office, esse alinhamento de expectativa, ele me ajudou muito. Eu sempre falo nos treinamentos que alinhamento de expectativa salva até casamento. Até casamento. Tem nada a ver com o nosso tema, mas eu vou contar uma historinha aqui. 30 anos de casado e os 30 anos o marido tirando o miolo do pão todo dia de manhã e dando só a casca para a esposa. E ele comia o miolo dela e o pão dele. E durante 30 anos foi assim que funcionou. De repente chegou o corona crise e não deu para comprar pão na padaria. E aí, eles comendo outras coisas, ele comentou com ela, poxa amor, estou sentindo falta de comer o pão que eu gosto, e você deve estar sentindo falta de comer só a casquinha, né? Porque você não gosta do miolo. Daí ela falou, quem disse que eu não gosto do miolo? Falou, mas faz 30 anos que eu tiro o miolo. Falou, mas você nunca me perguntou. Então, gente, alinhamento de expectativa e boa comunicação salva até casamento. Deixe claro para as pessoas o que você espera e ouça também. Isso eu não falei para o empresário, mas toda vez que você falar para o seu colaborador o que você espera dele, o próximo passo é, o que você espera de mim como seu líder? Então, você falou para sua esposa o que eu espero dela, agora escute também. O que você espera de mim? Como que eu posso me comportar para que o relacionamento seja melhor? Tá? Gente, eu faço essas comparações com a vida pessoal porque somos o ser humano único, integral. Então, se você cuidar bem da sua empresa nesse momento, a sua vida pessoal estará bem. Se você cuidar bem da sua vida pessoal, fazer os alinhamentos de expectativas com a sua família, o seu profissional também vai ficar legal. Então, isso é importante. Então, voltando aqui ao tema, faça alinhamento de expectativas com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com as pessoas que estão ali com você. Isso é muito importante. Eu dei um spoiler antes, né? E o próximo item é defina os seus indicadores de produtividade. Se você trabalha sozinho, aí é que você tem que ter esse cuidado. Porque é muito fácil a gente se distrair. E que é uma dica mais bacana ainda, que vai te ajudar nesse ponto, desative, desligue todas as notificações. Tire a notificação do seu aplicativo, do seu WhatsApp, do seu Telegram, do seu e-mail. O seu celular fica o tempo todo apitando, e cada vez que ele apita, você para de focar naquilo que você está fazendo e coloca a sua atenção no celular. E isso te prejudica. Então, defina os seus indicadores de produtividade e desliga as notificações dos seus aparelhos. Seja concentrado. E aí, o próximo passo, eu quero te indicar o método Pomodoro de produtividade. O que é o método Pomodoro de produtividade? Esse método Pomodoro surgiu lá na Itália, em homenagem ao tomate italiano Pomodoro lá. E o que ele consiste no seguinte: você trabalhar com um hiperfoco, muito focado, por 30 minutos, de 25 a 30 minutos, tá? Você trabalha com muito foco numa única coisa, sem olhar mais nada, sem atender telefone, sem responder WhatsApp, sem abrir várias janelas do seu navegador da internet, sem olhar seu e-mail. E se você é aquele tipo de pessoa que tem o vício, né, de toda hora ficar consultando ali WhatsApp, Instagram, rede social, mais do que nunca é o momento de você corrigir esse comportamento. Então, você fica de 25 a 30 minutos em hiperfoco numa única atividade, e aí você dá uma respiradinha, uma quebra de padrão, você dá uma levantada, você vai tomar uma água, você toma um café, você conversa com alguém de 3 a 5 minutos. Gente, se você focar nisso, é incrível o nível de tarefas que você realiza. É incrível a quantidade de coisas que você finaliza. Tem pessoas que têm um péssimo comportamento de começar 10 coisas e não terminar nenhuma, deixar pela metade. E tem outras pessoas que elas começam uma coisa, elas terminam, mas elas demoram muito. Então, o método Pomodoro, ela ajuda nos dois casos. Você vai ter hiperfoco por 25 a 30 minutos, e você vai dar uma leve quebrada no padrão, uma leve recompensa, né? Porque o seu cérebro ficou ali em hiperfoco por 25 a 30 minutos, você dá aquela quebrada de 3 a 5 minutos. Agora, Rodrigo, eu tenho facilidade de me concentrar. Normalmente, profissionais da contabilidade, eles têm essa linha mais concentrada, mais comodida. Então, você pode fazer 2 pomodoros, de 50 minutos a 1 hora,
e o intervalinho de 5 a 10 minutos. Se você tem filho em casa, essa técnica vai te ajudar ainda mais. Por quê? Faça 2 pomodoros, ou faça 1 pomodoro, vai depender da sua habilidade, e nesses 5 minutinhos, vai lá dar uma olhada no seu filho, vai lá dar uma olhadinha como é que estão as coisas, né, dá uma atençãozinha para ele, e isso vai te ajudar bastante nessa convivência durante os dias de quarentena. Indo para o próximo passo, eu quero te indicar um aplicativo. Se você tem desafio com as notificações, esse aplicativo se chama Brain Focus. Brain de cérebro, né? B-R-A-I-N, Brain Focus, Focus com U. Esse Brain Focus é um aplicativo que ele vai gerenciar todos os outros aplicativos do seu celular e ele vai mensurar, ele vai te dar um indicador do quanto você está sendo produtivo ou não, do quanto você está se distraindo ou não. E por fim, gente, para finalizar aí as dicas para os profissionais autônomos, cuide muito da sua postura, né? A postura ao sentar na cadeira, computador na linha dos olhos, uma cadeira confortável, cuide muito da sua rotina. Como eu disse antes, mantenha o horário que você costumava acordar, mantenha o horário que você se alimenta, o almoço na hora certa, o jantar na hora certa, o café da manhã na hora certa, ir se deitar para dormir na hora certa. E, gente, se possível, faça mais contatos com as pessoas nesses momentos de descanso. Tá? Você não está podendo ir visitar, a gente não está conseguindo ter o contato físico, faça chamadas familiares, cada um na sua casa, se divirta, ligue para os seus amigos, diminua essa sensação de solidão. O ser humano ele não nasceu para ficar sozinho. O ser humano nasceu para viver em família, em comunidade, com pessoas ao seu redor. Então, o distanciamento físico não é um impeditivo para que você continue se relacionando, dando risada, se descontraindo. Nós estamos vivendo um momento muito sério. Vamos enfrentar a corona crise com realismo, sendo realista, enfrentando de frente, mas também com otimismo. Pessoal, espero então, com essas dicas, ter ajudado de alguma forma. Se você quer mais dicas sobre inteligência emocional, sobre liderança, como liderar as pessoas à distância, como fazer a sua equipe ser produtiva e engajada no sistema home office, como manter a sua empresa viva nesse novo cenário, dicas sobre reformulação, reengenharia de equipes, colocar a pessoa certa no lugar certo e também reestruturação do seu negócio. Meu negócio está mudando, e agora? Meu negócio não vende mais como vendia, e agora o que eu faço? Se esses são os seus problemas, pode mandar mensagens aqui no direct do Instagram, rodrigo.cabral_ibralap, ou entre em contato através do LinkedIn ou até mesmo o telefone que eu posso deixar à disposição aqui com o CRC. Espero que você passe bem por esse momento, desejo muita saúde em primeiro lugar. Cuide-se, cuide da sua família, cuide da sua empresa, cuide do fluxo de caixa da sua empresa, tome as ações emergenciais que você precisa tomar, ajude os seus clientes, mais do que nunca, você é um mentor para os seus clientes, os seus clientes colocam em você uma grande expectativa de orientação, então esse é o momento de você ajudar os seus clientes a sobreviver também. Um grande abraço, muito obrigado ao CRC por esse convite e obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu!